o tema logo. Agora vou entrar no meu Face. Vem até de amarelo, por causa do Setembro Amarelo. Só mais um pouquinho. Boa noite aqui. Gente, olha onde eu tô com esse povo aqui que eu... Demorando aqui. Fica lento aqui o Facebook, né? Pronto, já estamos publicando. Bom, vamos iniciar, Léo? Vamos sim, Davi. Dar uma boa noite aqui para o pessoal, não é isso? Desejando aí a todos uma boa assistida, né? Que possa participar. Não esqueçam de participar no nosso chat, e na medida do possível a gente vai trazendo as questões para o debate. Antes de pedir o Léo para fazer a oração inicial, eu vou ler rapidamente aqui a mensagem do irmão José, na psicografia do Barcelli, do livro Vigiai e Orai.
O capítulo se chama Mobiliza Teu Potencial. Mobiliza o teu potencial, não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos, em ponto menor, o que Ele pode infinitamente. Faz um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Reconheça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem a mão. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta com ele. Ora, pedindo forças e coragem, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procure. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se transforme em água estagnada. Vamos então à oração, Léo? Boa noite a todos. Convido a todos a estarem conosco, conectados, a fechar os seus olhos, se puderem. Eleve seus pensamentos ao nosso Pai maior, nosso Deus de amor e misericórdia, agradecendo por mais um dia de existência, de oportunidade de viver, de oportunidade de aprender, principalmente pela essa oportunidade de agradecer por tudo. Agradecemos por tudo, Pai. Agradecemos pela essa dádiva da vida, que teu consolo, teu amor chegue a cada lar, a cada ouvinte que esteja junto conosco aqui, ouvindo um pouco desse estudo, dessa doutrina que abriu os céus para todos, nos ensinando que a vida não cessa no túmulo. Somos gratos, Pai, grato ao Mestre Jesus por sempre estar em nossas vidas, nos fortalecendo, nos amparando por tudo. E pedimos humildemente que abençoe a cada um, a cada familiar seu e a todos os nossos irmãos em cada canto desse globo. O mundo precisa do teu amor, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma temática bastante presente, né? Condizente com o mês do Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida, prevenção contra o suicídio. Essa é a nossa temática de hoje. Viver é a melhor opção. Viver é a melhor opção é o título do livro do André Trigueiro, né? Nosso irmão vai falar aí, vai trazer uma série de dados, né? Vai trazer dados estatísticos, vai falar da questão do ponto de vista do espiritismo, mas também utiliza esses dados do ponto de vista da ciência, né? Faz uma análise científica de alguns aspectos da questão do suicídio de forma geral e de forma específica sobre o nosso país. Mas não é presente só no livro do André, está presente, essa temática ela está presente praticamente nos livros todos da codificação, no Evangelho, com certeza, no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar lá na parte 4ª, no capítulo 1º, uma seção sobre o suicídio, que envolve as questões 943 a 957. Então, está presente no livro Céu e Inferno, está presente na Gênese, como eu falei, toda a codificação. O André Trigueiro traz umas informações que eu acho que é muito interessante. Eu queria iniciar falando aqui nessa introdução, antes de passar a palavra para o Léo, um pouquinho do que o André traz, né? Ele não apresenta, ele é muito cuidadoso em se falar em uma causa principal para... Eu tive
relendo o livro esses dias, fiquei bastante atento a essa situação, né? Ele gosta da argumentação de que não é somente, ele traz essa ideia, essa argumentação de que o suicídio ele não tem uma causa, né? Na verdade, é um somatório de fatores. E, em vez de usar como elemento uma causa principal, ele fala de fatores de risco, né? Eu acho isso bem interessante na abordagem que o André Trigueiro faz no livro Viver é a Melhor Opção. Fala de fatores de risco e surgem, a partir da análise dos dados estatísticos do IBGE, dois fatores principais, que é o indivíduo, e ele fala isso nas palestras também, porque eu já assisti, ele teve a oportunidade de vir aqui no Mercury, em Nova Iguaçu, e ele abordava exatamente isso. O principal fator de risco, a pessoa ter tentado suicídio. Então, o suicídio, ele tem, para a pessoa que já tentou uma primeira vez, uma ou mais vezes, é considerado um fator de risco, porque o número de situações dessas se destaca do ponto de vista estatístico. Então, quem tentou, né, tenta uma, tenta duas, né, a chance de conseguir sucesso ao longo das tentativas é maior. E outro fator de risco, levado em consideração aí pelo nosso querido André Trigueiro, é problemas mentais, né? Traumas, transtornos, melhor dizendo. Transtornos mentais. E aí ele engloba vários elementos, né? A depressão é muito apontada e muito falada, né, no livro, muito estudada no livro, é um fator muito significativo. O depressivo, muitas das vezes, é levado para essa situação do suicídio. O alcoolismo, né, junto com as drogas, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Esses são os fatores, são os exemplos que ele fala, né? Claro que tem outros, mas são esses exemplos que ele usa para transtorno mental, porque estatisticamente aparecem com um número mais significativo. Então, a gente vê que o suicídio, né? Esse irmão, então, o André Trigueiro, traz para a gente essa informação de que não há uma causa única para a pessoa cometer o autoextermínio. Geralmente, são fatores combinados que acabam as pessoas saindo, então, tentando sair da vida, fugir da dor, né, do sofrimento, que a gente tem que há que se pensar muito do ponto de vista humano e, sobretudo, do ponto de vista do espírito, enquanto que a gente pode falar, fazer uma distinção, né? Isso traz bem na temática, entre o estudo do suicídio, né, como a gente vê no Livro dos Espíritos, e às vezes até a gente vê alguns irmãos falando do suicida, né, de uma maneira mais áspera, mais dura, né, trazendo adjetivos e comentários como covarde, como criminoso, adjetivos negativos que não ajudam em nada na situação. Então, tem que fazer uma distinção quando a gente pensa no assunto em si e quando a gente olha mais para o indivíduo, que esse, enquanto está vivo aqui conosco, a gente tem que dar a assistência, levar muito em consideração, fazer o melhor possível para que o irmão encontre a alegria de viver, né? E muitas das vezes é o afastamento de Deus que abre espaço para esse tipo de situação na vida. Porque
A vida tem altos e baixos, né? Todos nós, no mundo de provas e expiações, passa por dificuldades. Mas existem algumas dificuldades. A pessoa que teve muitos bens, foram muito ricas da noite para o dia, né? Quebra a bolsa de valores, o cara fica pobre. Se não tiver uma bagagem emocional, a gente, às vezes, na situação da pessoa, né? Eu não sei se eu conseguiria suportar, entendeu? Então, e é esse lado que a gente tem que fazer uma distinção do ato em si e, quando se referenciar à pessoa, ser cuidadoso, para que a pessoa que já está numa situação difícil mergulhe de vez num ato desse desesperado, para querer sair, para querer eliminar as dificuldades, né? E vai encontrar mais dificuldades. O Espiritismo vai falar bastante isso, não é, Léo? Então, passo para o Léo um pouquinho para ele falar. Léo, quais são as consequências aí de um suicídio, né? De um ato como esse de extermínio da vida? O que a ciência espírita traz para nós? O que o Espiritismo nos revela sobre a realidade após a extinção do corpo físico daquele que cometeu um ato contra a própria vida? Diz aí, Léo, para nós. Davi, para responder essa pergunta que você falou, eu vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 944, né, que Kardec, diante desse fato que já era grave na época dele, ele pergunta se tem o homem, né, o ser humano, o direito de findar a sua vida, né, de tirar a sua vida. E os espíritos falam que não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da sua lei, né? E desde os 10 mandamentos de Moisés, já está lá escrito, não matarás. Essa questão não é só matar a vida do próximo, porque até a nossa própria vida não é nossa. Foi Deus que nos forneceu. Então a gente tem que prezar muito pela nossa vida. Esse assunto ele é muito importante da gente sempre tocar nesse assunto, porque é um mal que, desde dessa transição que estamos passando, até em obras póstumas de Kardec, vem assinalando lá por um espírito, dizendo que as características dessa transição seria a loucura e suicídio, onde o ser, quando não compreende de verdade as verdades, o conhecimento da vida após morte, acha que fugindo é uma porta de fuga. E com a doutrina, com essa revelação, a gente sabe que não adianta essa fuga escapar das dificuldades, porque as dificuldades são nossas criações que nós mesmos cultivamos. Se não foi nessa vida, foi numa vida pretérita. E é por isso que eu também achei, Davi, lá em Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 6, que ele diz assim: o Senhor é que tira a vida e a dá, leva a sepultura e tira dela. Uma simples frase, mas de uma profundidade que, se não fosse essa chave que o Espiritismo nos dá, ela ficaria superficial. Mas ali já diz que Deus que dá a vida para a gente. O Criador do universo, dos planetas, de tudo que está em nossas voltas, Ele que nos dá. E a gente não pode fazer isso.
por mais que as dificuldades sejam grandes, né? Porque todos nós passamos por dificuldades, por dores, por dramas. Eu tenho, o Davi tem, cada um de nós tem os seus sofrimentos. Isso, ninguém vai ficar isento. Mas a diferença é o quão tamanho da nossa fé, do qual tamanho da nossa confiança, né? Das circunstâncias que cruzam a nossa vida. Não por acaso. Sabemos que não foi nada por acaso. E esse tema ele é muito importante, é por isso que é simbolizado nesse mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, né? Porque são dados muito graves que, segundo a OMS, a cada 40 segundos no mundo morre uma pessoa, tira sua vida. E como o Davi já falou das tentativas, e a cada dessa pessoa que retira sua vida, 20 foram as tentativas para cada caso. Ou seja, é um número muito grande. E, como eu já estava até falando com o Davi antes de a gente entrar ao vivo, ninguém acorda de um dia para o outro dizendo que vai sair da vida, querendo fugir. São processos longos, né? São processos, depressões, são dificuldades, pessoas não compreendem, acham que fugindo, como você já deu exemplo, fugindo em drogas, lícitas ou não, né? As drogas ilícitas, as drogas ilícitas que são liberadas, o álcool, diversas vidas. Sim. Eu diria que são ciladas que a vida cria em nós, né? Ciladas. E a fé, como você está colocando, em Deus, acreditar num ser superior, né? Uma causa primária, ajuda bastante. Né? A gente tem casos de religiosos, né, de padres que cometeram suicídio, mas essa fé, essa crença, não estou nem falando na vida depois da morte, porque mesmo dentro do espiritismo, espíritas, pessoas que conhecem, sabem das consequências, a gente vai falar das consequências daqui a pouquinho, às vezes caem nessa cilada. Então, assim, é muito difícil julgar a pessoa, né? Eu não sei se na situação dela se eu conseguiria também suportar, mas eu acredito que existe algumas coisas, algumas defesas. Né? A prática do bem, você está envolvido com o trabalho no bem, é uma das defesas. Né? Você está envolvido com algum trabalho social, é uma boa defesa. Você acreditar em Deus, na justiça divina, é uma boa defesa. Então, eu acho que aí as pessoas que fazem isso, eu acho que acabam criando, digamos assim, condições melhores de suportar os reveses da vida. Então, e muitas das vezes a pessoa muito inteligente, muito, né, a gente teve, geralmente existe um tabu em torno do suicídio, não gostam de se comentar fatos, né? Mas o Robin Williams, por exemplo, você vê, né? É um ator premiado com Oscar, né? Super bem sucedido, né? E convivia com uma depressão oriunda do alcoolismo e do uso das drogas, muito intensa. Então, a gente não sabe como é que é o universo do outro. Outro também que caiu com felicidade, que foi o Valmor Chagas, né? À medida que foi ficando com a diabetes mais acentuada, ficou surdo e desgostoso da vida. Então, você vê que as causas elas são variadas, né? E parece até realmente, como eu falei, uma cilada, às vezes até uma prova, né? Um teste, para ver se a pessoa consegue vivenciar aquela dor, aquele sofrimento. Então,
É isso. Deixa eu passar a palavra para o Léo. Léo, o pessoal aqui está falando um monte de coisa aqui no chat. Eu vou pedir para você comentar. Ó. Tem coisas muito legais que eu não posso deixar. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença, né? Thelma, Priscila, Pinheiro, a Antônia sempre presente, o Cláudio Monteiro também, a Isabel Cristina, a Lucimar, a Mary. E o Cláudio, ele fala assim, ó, que a depressão, o isolamento social e a exclusão trabalhista e vergonha de falar sobre tantas decepções, né, que se não tivermos amor e compreensão dos nossos próximos, né, o comentário que ele coloca aqui. E também, mais abaixo, ele faz uma pergunta aqui, ó. Na minha época de estudante, havia a disciplina educação religiosa. Está faltando esse tipo de disciplina na escola? Ô, Léo, responde aí, ó. Passa a peteca para você. Bom, eu também peguei em um ano só. Eu achei bem interessante, eu acho que sim, cara, eu acho que deveria haver uma disciplina assim, que isso já vai fortalecendo as crianças, né, dando uma base, né, e a grande questão é o problema dos preconceitos, né, dos proselitismo de escolha, mas se escolhesse falasse de Deus, coisas neutras, dos bons procedimentos, seria com certeza, isso seria muito bom para as crianças e de fato, isso daria muitos bons resultados. Tive um ano, gostei bastante de uma escola que eu tive, infelizmente não teve mais, mas foi um aprendizado. E, de fato, na minha humilde opinião, acreditaria que ajudaria, mas sem preconceito com as demais crenças, né? Porque esse é o grande problema. O Brasil ele é um estado em que você pode se manifestar de diversas formas, né, do ponto de vista religioso. Então, o ensino religioso, eu não sei se seria a solução, né, porque o problema do suicídio é um problema que da humanidade, né, do espírito. Muitas das vezes, o Américo estava falando isso aqui, ó, muitas das vezes a pessoa traz essa problemática. O ensino religioso, a formação, ela pode estar na escola, mas, sobretudo, eu acho que é uma responsabilidade dos pais, né? Existem alguns pais que não concordam com o ensino obrigatório. E você tem o problema do ensino religioso na escola, você cai de que ou você não vai ter a pluralidade de religiões representadas. Né? Às vezes a pessoa é da família, evangélico, e você sabe como é que o evangélico geralmente tem um preconceito contra o espírita. Né? Ele nunca vai aceitar, por exemplo, a gente fazendo dando uma aulinha de religião na escola, nunca. Vai achar um absurdo isso. E outros assim irão se sentir dessa forma, ou um líder religioso da Umbanda, ou do islâmico. Então, a gente ainda se divide. No dia que a gente não se dividir entre católico, entre protestante, entre espírita, entre umbandista, quando a gente deixar de se dividir, entender que o ensinamento do Cristo está acima de tudo isso, né? Você vê, os espíritos não tem essa história. Não tem mesmo. Né? A gente vê lá o Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro, né? Um centro espírita dirigido por entidade católica, onde tem um trabalho de caridade, assim, bastante conhecido. Divaldo, lá na Mansão do Caminho, não é requisito ser espírita para receber as benesses que a Mansão do Carninho fornece para aquela comunidade carente ao redor. Eu acho que o princípio é esse, entendeu? O princípio é esse. E aí a gente cai, do ensino religioso a gente cai
nessa problemática aí de você ter a predominância de um em detrimento de outro. Aí a criança que é espírita vai ver lá o evangélico fazendo, vai se sentir desmotivado, ou então vai ficar batendo de frente, né, criando aquele clima ruim. Isso é uma problemática, ok? Agora, eu acho que fundamentalmente cabe aos pais realmente cuidar aí para dar a formação religiosa, para que o filho conheça Jesus. Tem algumas crianças que eu conheço que não sabem nem rezar, né? Não sabem rezar um pai. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de aprender isso desde cedo, mas não sabe rezar um Pai Nosso, né? Só vive ali a vida material. Então, assim, dentro da realidade que a gente tem, de cada um, tem que ser respeitado, eu acho. Mas eu vejo como uma coisa boa, né? Eu acho que eu ia gostar, mas eu não sei se a gente poderia generalizar para o ensino. O Estado ele é cuidadoso com esse particular, e por isso que acho que não estabelece, porque já tivemos muito problema, né? A Igreja Católica se impondo de maneira abusiva, perseguindo uns e outros. Aí, por conta desse passado, eu acho que não há uma orientação nesse sentido. Mas a orientação religiosa é fundamental. A gente está vendo aqui, né, na leitura aqui no estudo que a gente fez, nas pesquisas, que a religião é um dos fatores que ajuda muito a pessoa a não se deixar levar, se abater pelos reveses da vida, porque eu acho que, no fundo, cada indivíduo que busca o suicídio tem a sua razão, né? Muitas das vezes, aliás, eu acho que a gente totalmente desconhecido da gente a verdadeira realidade. Bom, a Mary falou isso aqui, ó, que muita gente traz. Os comentários aqui estão bombando aqui no nosso chat. Léo, quer falar mais alguma coisa? Fazer mais alguma abordagem? Porque eu acho que eu saí te interrompendo aí. Senão eu vou mudar aqui o assunto. Não, sem problema, Davi. Eu queria... Cadê? Eu nem... Ah, tá. E quando você falou dos jovens aí, e isso é tão agravante, porque nas estatísticas da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens entre 15 a 29 anos no mundo. Em primeiro lugar está os acidentes, né? Os acidentes que acontecem, mas em segundo caso são os suicídios. E cada vez mais a faixa etária vai diminuindo. A gente está vendo casos de crianças de 11 anos, de 12 anos já cometendo isso. E eu estava vendo uma matéria esses dias mostrando uma cidade lá no Amazonas, não estou recordando o nome dela, onde a violência é grande, a taxa de suicídio lá é altíssima, né? Que as crianças vão perdendo essa expectativa de vida, né? Social, não tem uma base religiosa dentro de casa, né? Que o principal é isso, também não adianta a gente, como você falou, Davi, não adianta empurrar para as escolas, e dentro de casa, né? O exemplo dentro de casa. É muito fácil colocar a criança lá na escola religiosa e deixar lá que os professores eduquem, e em casa eu faço tudo ao contrário. Não vai adiantar nada. Porque a gente sabe que as palavras convencem, mas os exemplos que arrastam, segundo Emmanuel, né? Então é dentro de casa. E é muito importante desde a fase da criança, do início ali, da encarnação, a gente começar a abordar o problema também da parte psicológica, não é só cuidar da criança, a parte física, da educação, como estão os sentimentos da criança, né? As expectativas, as desilusões, que tem pais que acham que o filho tem que vencer tudo, não está preparado para perder, para sofrer. E é nisso que os jovens, sem esse conhecimento familiar, Bota muita pressão, né? A sociedade bota muita pressão, né?
pressiona as crianças ali, as crianças ficam sem expectativa, vão criando, crescendo, sendo adultos frustrados, né? Então, a gente tem que criar espírito, a gente não está criando os corpos, estamos criando almas, educando. Então, é muito importante isso para as crianças e para os adultos também, né? A parte psicológica, é por isso que eu estava vendo o Haroldo falando sobre isso, que uma entrevista, né, ele falando sobre o porquê de Joana de Ângelo com o Divaldo trazendo sempre esse tema do psicológico, psíquico, porque sabe dessa transição que a gente está vivendo, as pessoas andam angustiosas, né, angustiadas, e agora com essa pandemia que a gente está passando, isso fez os nervos fluírem mais, né? A taxa de suicídio aumentou, porque muitos buscavam trabalho, seus tempos religiosos, com aquela fuga. Agora, preso dentro de casa, não tem para onde correr, né? Aí volta aquele templo, como diz Alta de Souza, né? Aquele templo triste e abandonado, né? Que é dentro da gente. Então, Léo, você estava falando aí das crianças nas escolas, aí tem, assim, conheço diretores, porque eu sou da área de educação, que recebem alguns pais que e simplesmente entregam a educação. Não, eu estou te pagando para você educar meu filho. Como assim? E quando ele sai dali da escola, então, a responsabilidade é de quem? Então, a gente vivencia, hoje em dia, infelizmente, na área de educação, essa situação onde o pai, realmente, os pais, né, abandonam a questão da educação para se dedicar, às vezes, ao trabalho, para fazer outra coisa, acha que colocando numa escola cara, isso vai ser o suficiente para dar os elementos educativos, né, para formar um grande cidadão. Ô, Léo, essa questão aí das crianças aqui está bombando no chat, viu? A Isabel colocou aqui, ó, sobre a questão voltada para a contribuição da escola na formação, o necessário seria um momento onde pudéssemos trabalhar com esses valores, incluindo as diferenças em todos os sentidos. O que percebo é que a maioria dos pais não sabe lidar com tantas realidades. Muito legal. A gente fica agradecido aí, Isabel, é isso mesmo, né? Pessoal participando aqui. Eu queria, a gente já está seguindo para o final, mas eu queria, antes de encerrar, né, de passar a palavra aí para o Léo fazer as considerações dele, abordar a questão das consequências do suicídio, né? É importante a gente esclarecer as pessoas, porque a pessoa, sabendo da consequência, e o Espiritismo, nesse particular, ele traz informações, né, por conta da realidade do mundo espiritual, que fica aflorada. E, através dos exemplos dos espíritos, né, a gente sabe das consequências nefastas do ato do suicídio. E na questão 957, eu quero voltar à questão doutrinária e deixar as referências. Na questão 957, gente, Kardec vai interrogar a espiritualidade sobre as consequências gerais do suicídio. E a espiritualidade vai dizer que as consequências são muitas e variadas, né? Porque depende realmente aí das circunstâncias, dos atenuantes, dos agravantes da situação. Mas que, em comum, existe uma coisa que se pode esperar, todo suicida pode esperar. Achei isso maravilhoso, Léo, que é o desapontamento. Desapontamento com a morte, porque a morte não existe. Então, ele destrói o corpo físico e acha que vai eliminar o problema, e ele agrava o problema. É importante que se diga isso.
porque uma pessoa que tenha isso na sua consciência vai ter mais dificuldade embora a gente tenha falado aqui que as causas do suicídio são muitas, né? São variadas, é mais de uma, que é um processo. Tudo isso a gente está falando. Não é da noite para o dia. A pessoa não se percebe, cai na cilada da vida. Não é isso? É assim que vai, devagarzinho e sutilmente? Pode até, eu estava conversando com o Léo antes aqui na preleção, de muitos suicídios, processos obsessivos, perseguidores. Isso é uma realidade que o Espiritismo traz com muitos exemplos, pessoal. Então, eu gostei muito dessa questão abordada aí pelos Espíritos na questão 957. E Ivone do Amaral Pereira vai, em Memórias do Suicida, um clássico, né? Aí, sobre essa temática, vai falar, assim, um pouco sobre o difícil desligamento do corpo para os suicidas. Porque quando ele irrompe o seu corpo, seu corpo físico, né, com algum projétil, com algum elemento que vai provocar a morte do corpo físico, ele ainda possui muito fluido vital. Então, o Espiritismo traz que toda criatura ela possui uma certa quantidade de fluido vital, que a morte natural chega quando esse fluido vital se escasseia, e quando a pessoa tira a vida antes do tempo, ela ainda tem mais fluido vital do que deveria ter, né? Aliás, tem a quantidade de fluido vital que deveria ter, mas ele acabou com o corpo físico e esse fluido vital ainda fica presente através, fazendo, então, o que eles chamam de uma ligação magnética entre o corpo do encarnado e seu espírito, e ele vivencia um sofrimento logo após a morte por conta desse estoque de fluido vital residual no seu corpo, né, no corpo do suicida, provocando tormentos, percepções dos vermes comendo a pele. É um sofrimento terrível, narrado por Ivone do Amaral Pereira, né, as histórias contadas aí pelo Camilo Castelo Branco, né? Então, para que a gente fique muito atento e que as pessoas entendam que o Espiritismo traz explicações poderosas que mostram efetivamente que a saída pelo suicídio é uma saída dolorosa, sofrimento certo, e até a extinção e a superação dessas problemáticas trazidas pelo suicídio leva anos. Diz Emmanuel que pelo menos 100 anos. Meu Deus do céu, 100 anos para aniquilar, quer dizer, pelo menos uma encarnação a pessoa vai ter que sofrer, né, vivenciar uma encarnação difícil, voltar para a encarnação, passar por uma encarnação difícil, pelo menos uma, para superar as mazelas de um ato que, às vezes, impensado, a pessoa faz, né? Então, o Espiritismo traz muita coisa. A gente não começou... É só arranhar a discussão, né? Está falando com o Léo que a gente haveria necessidade realmente de retornar com o tema num outro momento. Léo, vou passar a palavra para você. Por favor, amigão, fala aí o que você preparou para nós, porque a gente já está com 44 minutos de live. A gente precisa já caminhar para o final. Tá bom, vou finalizar aqui, que a gente, por causa do tempo, né? Eu queria falar sobre, primeiro, uma resposta na questão 946 que os espíritos deram, que eles dizem, são verdade, né? Que eles dizem que tristes são aqueles espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia, de coragem.
As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. O que eu tenho a dizer para dizer, se eu pudesse, às vezes, dizer para pessoas, né, que têm esses pensamentos de fuga, de fugir, como a gente já falou aqui, que ninguém acorda um dia para o outro pensando em fugir das dificuldades, das lutas, que esses pensamentos a gente pode combater eles, depende da gente. E a gente tem que fazer força para viver, sim, valorizar a vida, e por mais que você não se goste, não se reconhece como uma criação de Deus, fica vivo. Porque basta você estar vivo que muitas pessoas em sua volta ficarão felizes. Às vezes você não precisa dizer nada, é só você estar ali. Sua presença já ajuda, já acalma. Então a gente tem que valorizar esse nosso momento de a gente estar aqui. E podem ter certeza, você não está sozinho. Está todo mundo no mesmo barco, na mesma peleja, eu, o Davi, todos nós estamos nessa luta, cada um carregando a sua cruz, carregando as suas lutas, as suas limitações, mas é por isso que a gente sempre está aqui divulgando essa doutrina que nada mais é, que é o Evangelho do Cristo, que está aqui de braços estendidos para quem quiser ouvir, quem tem ouvido de ouvir, porque o Cristo veio para os doentes e não para os sãos. Veio para todos nós. Basta a gente estender a mão e seguir a Ele. Fiquem todos na paz. E até o nosso próximo estudo, né, Davi? Isso. Então, Léo, eu vou fazer a prece agorinha, mas antes, eu estou vendo aqui uma questão no nosso chat que eu acho que eu não vou encerrar sem deixar de responder, e aí você também pode falar alguma coisa se você se sentir à vontade. É uma pergunta da Rê Melo, ela colocou assim: boa noite. Por que tirar a vida do outro não é considerado um pecado tão grande como o suicídio, sendo que a vida é vida, e só Deus pode tirar? Perfeito, só Deus pode tirar. E agora, quem disse para você que tirar a vida do outro não é grave? Você vai lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que você tem um capítulo sobre a segunda parte, tem o capítulo, procura no índice, sobre os criminosos, onde você vai ver depoimento de espíritos desencarnados, de assassinos, de pervertidos, para ver qual é o estado dessas criaturas. É de uma situação também muito difícil. E dependendo do tipo do crime, ele nem reencarna mais na Terra. Né? A gente está sabendo com esse movimento aí de transição planetária, que muitos desses irmãos amarrados e presos, né? Prisioneiros na maldade, na crueldade, que tem prazer em torturar, em matar, que dependendo da situação espiritual, eles nem voltam mais, vão para um planeta de provas de expiação, porque o nosso planeta está seguindo em direção a um mundo regenerado, que é um mundo melhor do que o de prova de expiação. Não é um mundo feliz ainda, onde você não vê a predominância do mal, mas já é uma situação melhor um pouco. Então, minha irmã, eu acho que é isso que eu tenho. É tão, assim para dizer, tão grave quanto. Né? É sério também, grave. Só que a gente estuda muito as consequências do autoextermínio, né? Porque a violação, ele usa do próprio livre-arbítrio para infligir
é uma lei, a lei divina, porque a vida só pertence a Deus, só Ele que realmente cabe no momento retirar de nós. Então, há todo um planejamento reencarnatório e você não pode violar isso, né? Então, a nossa temática aqui hoje é o suicídio, mas os assassinos também se encontram numa situação muito difícil e que retornarão à Terra passando expiações e provas também difíceis, né? Então, a minha sugestão é para que se procure um pouquinho lá no livro Céu e Inferno, né? O próprio livro dos Espíritos também vai falar bastante sobre isso daí, tá? É isso. Léo, quer fazer alguma consideração sobre a pergunta da irmã? Lucimar está falando aqui, ó, posicionamento, não matarás. Não matar a si e matar o próximo, né? É uma violação da lei. Era isso. De forma alguma, a gente não pode tirar a vida alheia, imagine a nossa, né? Porque a vida é muito valorosa. E só Deus que pode dar e tirar. Não cabe a gente, né? Nós não somos criadores, somos criaturas, somos obras dele. Então, o que a gente tem que é zelar pela vida do próximo e zelar pela nossa também. Davi, teu áudio tá mudo. Acho que o Davi não está ouvindo. Seu áudio está mudo, Davi. Seu microfone. Ah, perdão, Léo. Agora sim. Então, tem mais perguntas interessantes aqui, mas eu não vou comentar, não, porque a gente já está com o tempo estourado. Só quero convidar a todos para quinta-feira. A gente aqui no canal tem uma palestra, né? É o Júlio Sena que vai fazer lá de São Paulo, e o tema da palestra é A Jornada do Autoconhecimento, dia 10, quinta-feira. Sexta-feira, a nossa casa, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ele já está com abertura parcial, então, na quinta-feira, as pessoas ligam para fazer inscrição, que tem um número limitado de pessoas para assistir à palestra do Alexandre Borges, cujo tema é o Cristo Consolador. Tá bom? É isso. E o tema da próxima semana, a gente vai continuar com essa questão aí do suicídio. A nossa temática será a valorização da vida. Ok? Então, vamos fazer a prece final de encerramento, pedindo a todos que mentalizem o Pai Celestial. Agradecidos estamos por estarmos aqui reunidos, podendo conversar sobre aspectos da vida, filosofando um pouco sobre esses aspectos essenciais que envolvem a todos nós, enquanto humanidade, e que possamos ser bem assistidos pelos bons espíritos, pelo nosso irmão maior, o Mestre Jesus, para que possamos compreender bem o cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, e aplicá-lo em nossas vidas, pois, assim procedendo, certamente seguiremos o caminho traçado pelo Mestre Jesus, que nos disse ser o caminho, a verdade e a vida. Que possamos, então, dar o melhor de nós para auxiliar aqueles que necessitam, pois quem servir certamente alcançará o reino dos céus, como prometido pelo Mestre querido. Que Jesus, os bons espíritos e a equipe de Maria de Nazaré esteja conosco, assistindo a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que sofrem com a temática do suicídio, ou por pensamentos, ou por efetivamente ter praticado o ato, mas na certeza de que a misericórdia divina recairá sobre todos nós. Fica conosco hoje sempre, mestre querido, graças a Deus. Pessoal, até a semana que vem, se Deus quiser.
Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.